Diz assim a palavra do Senhor: tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que estavam com ele. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Amém? Estenda suas mãos em minha direção, ore para que o Espírito do Senhor possa me usar nessa noite, em nome de Jesus. Pai, essa é a tua poderosa e bendita palavra que acabamos de ler. Te pedimos que o teu Espírito Santo possa falar conosco nessa noite, Senhor, através da tua palavra. Que através da tua palavra sejamos transformados, corrigidos. Através da tua palavra as nossas vidas possam ser mudadas, edificadas, Pai. Fala ao nosso coração nessa noite, renova a nossa fé, renova o nosso ânimo, renova o nosso vigor, toque em nossa casa, em nossa família, toque em nosso coração, e que nessa noite a tua palavra venha sobre nós de forma poderosa, e que os nossos ouvidos estejam abertos para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Que assim seja, amém, graças a Deus. Hoje eu quero falar sobre a rotina de Jesus, né? E nesse texto nós encontramos algo que Jesus fazia com muita frequência mesmo, e isso denota então a sua rotina diária. E Jesus é um exemplo para nós, é o nosso modelo, além de ser o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, como ser humano que viveu aqui nesta terra, porque além dele ser Deus eternamente, a Bíblia deixa bem claro que ele também se tornou um de nós, ele também se tornou humano, e como ser humano, ele também é da sua vida, no seu modo de viver a vida, ele é o nosso exemplo. Então cada fato da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nessa terra, cada palavra que ele disse, para nós que somos cristãos, serve de modelo, serve de exemplo. Nós vemos aqui, nessa passagem, duas coisas bem interessantes, né? Dois fatos bem interessantes. Primeiro, Jesus como exemplo de oração em privado, né? Jesus como nosso modelo de oração no privado, de oração no lugar secreto. O texto que nós lemos começa dizendo exatamente isso. No verso 35 diz assim: tendo levantado-se de madrugada. Jesus levantava de madrugada, ele levantou de madrugada. O texto diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, ele era alguém que estava constantemente em oração, alguém que estava constantemente orando a Deus, constantemente clamando a Deus, constantemente buscando a presença do Pai. E o texto diz aqui que ele acordou cedinho. Algumas versões dizem assim, ainda escuro. A minha versão diz que alta madrugada, e foi para um lugar deserto, um lugar solitário, para orar, para buscar a Deus, para falar com Deus. Então ele era exemplo, ele é exemplo de oração no lugar secreto. E isso é muito interessante, porque a gente percebe o seguinte: Jesus, sendo filho de Deus, Jesus mesmo não tendo cometido pecado algum, nunca pecou, um homem puro, inocente, santo, filho de Deus, mesmo assim, ele via constantemente a necessidade de orar, ele via constantemente a necessidade de estar em comunhão com o Pai, ele via constantemente a necessidade de levar ao Pai os seus pedidos, as suas lágrimas, as suas súplicas. E a Bíblia diz em Hebreus que Jesus derramava diante do Pai lágrimas, com súplicas. Amém? Ele derramava diante do Pai lágrimas com súplicas. Então, mesmo sendo Deus Filho, mesmo sendo alguém que nunca cometeu pecado algum, engano algum, diz a Bíblia, nunca se achou na sua boca, mesmo assim, ele estava constantemente em oração. Agora, se Jesus, que era o Filho de Deus, era e é o Filho de Deus, via a necessidade de orar, de estar em comunhão com o Pai, quanto mais nós. Nós também precisamos entender que essa deve ser a nossa maior necessidade, estar em comunhão com o Pai, estar em conexão com o Pai. E o texto diz que Jesus, ele acorda cedinho,
ele vai para um lugar secreto, um lugar deserto, um lugar que não tinha muitas pessoas próximas a ele, um lugar onde ele podia ter um tempo de qualidade com Deus, um tempo de oração com qualidade, derramar o coração diante do Pai. Isso é muito interessante, queridos, porque enquanto os fariseus do tempo de Jesus, eles tinham a intenção de orar para que as pessoas vissem a sua oração, enquanto os fariseus tinham a intenção de orar, muitas vezes nas sinagogas ou nas praças públicas, com o propósito de serem vistos, porque o problema não era orar publicamente, mas o problema é que eles oravam com o propósito, Jesus deixa bem claro isso, eles oravam com o propósito de serem vistos pelos homens, e Jesus disse que eles já haviam recebido toda a recompensa. A única recompensa que os fariseus receberiam daquele tipo de oração era exatamente aquela que eles estavam buscando, ser visto pelos homens. Qual era a recompensa que os fariseus receberiam? A única recompensa que eles receberiam era aquela, exatamente aquela que eles estavam buscando, serem vistos pelos homens, ok? Somente essa, nenhuma outra recompensa de Deus eles receberiam, e Jesus deixa isso bem claro. Mas ao contrário, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai para um lugar secreto, ele vai para um lugar deserto, ele acorda cedinho e vai para um lugar deserto, verso 35, para orar, para estar em comunhão com o Pai, para falar com Deus, para suplicar ao Pai, não somente por sua própria vida, enquanto estava aqui cumprindo seu ministério terreno, mas também pela vida de milhares e centenas de pessoas, centenas de milhares e milhares de pessoas, inclusive por mim e por você, que está aqui hoje, amém? Então Jesus, ele tinha isso na sua vida, ele tinha a oração como estilo de vida. A gente vê, por exemplo, lá no Getsemane, capítulo 22, verso 39, que Jesus também, mesmo com os discípulos, saiu um lugar à parte para orar. A gente vê que Jesus está envolvido a sua vida inteira com oração, com clamor, com intercessão, com busca a Deus. Por exemplo, quando ele foi batizado, lá em Lucas capítulo 3, versículo 21, a Bíblia diz que ele estava orando, quando ele foi batizado. A Bíblia também nos diz que quando ele foi transfigurado, que as suas roupas se tornaram brancas e brilhantes como a luz, a Bíblia diz também que ele estava orando, Lucas capítulo 9, versículo 29. Quando ele escolheu os seus discípulos, antes de escolher os seus discípulos, a Bíblia diz, antes de escolher os seus 12, né? A Bíblia diz que ele passou uma noite inteira orando, uma noite inteira, ele gastou, ele investiu uma noite inteira de oração. E muitas vezes nós não queremos fazer isso, a gente acha que gastar uma noite inteira de oração é uma perda de tempo. A gente às vezes é capaz de passar a noite inteira assistindo uma série após a outra, ou um episódio após o outro, né, de séries talvez que a gente gosta da Netflix, a gente se envolve, a gente acaba gastando muito tempo assistindo essas coisas. Mas muitas vezes a gente não quer investir tempo em estar diante da presença de Deus, ir para o nosso lugar secreto, como Jesus ia para um lugar secreto, para estar sós com Deus. Inclusive ele nos ensinou isso em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, 6, Jesus diz assim: olha, e tu quando orardes, não disse se, mas quando. Significa dizer que ele espera que nós como seus discípulos oremos, que nós como seus discípulos falemos com ele. Então ele não diz se você orar, mas quando você orar, amém? Quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que vê em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Diga aleluia. Então ele está nos ensinando a buscar esse lugar secreto, a buscar estar nesse lugar reservado para estar em comunhão com Deus. Pastor, então significa que é errado orar com outras pessoas? Não. É errado orar na igreja, por exemplo, lugar público com outras pessoas? Não, não é errado. Só que a sua oração, o lugar secreto, ela vai te dar um nível muito maior de intimidade com Deus. Por quê? Porque quando você ora publicamente, você não pode orar da mesma maneira que você ora quando você está em particular. Ok? Se você quer confessar, por exemplo, um pecado específico diante de Deus, como é que você faz isso publicamente? Né? Deus te vê de uma forma, as pessoas te veem de outra forma. As pessoas já querem acusar aqueles que servem a Deus sem saber
dos pecados que eles cometeram, imagina quando sabem. Não é verdade? Então, se você quer confessar um pecado diante de Deus, você vai gritar numa oração pública: Senhor, perdoa por esse pecado específico que eu cometi assim, assim, dessa forma e dessa forma. Então você vai diante de Deus. Você quer orar por alguma coisa bem específica, bem particular da sua vida, você vai diante de Deus. Você não vai orar publicamente, falando para Deus publicamente, coisas bem específicas. Ok? Então, quando você está no lugar secreto, no seu momento de intimidade, comunhão, isso gera maior intimidade. Maior intimidade. Assim como na vida de um casal, de um marido, de uma esposa, o ápice da intimidade deve ser no lugar secreto, assim também na sua relação com Deus, no seu relacionamento com Deus. O ápice da sua intimidade com Deus não se dá em público, se dá no lugar secreto. Não significa que você não pode falar com Deus no público, como eu posso falar com minha esposa em público, claro. Mas tem coisas da nossa vida que só se dá no nosso lugar secreto. Quantos entendem o que eu quero dizer? Assim também na nossa relação com Deus, assim também no nosso relacionamento com Deus. Por isso que Jesus não apenas nos ensinou sobre isso, como Ele mesmo praticou. Observe que em Mateus 6,6 Ele ensina. Em Marcos 1,39 Ele pratica. Porque Jesus sempre alinhava aquilo que Ele ensinava com a sua prática. Jesus sempre viveu o que pregava e sempre pregou o que viveu. Jesus sempre praticava aquilo que Ele ensinava e sempre vivia o que Ele ensinava e sempre ensinava o que Ele vivia. Então lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus está ensinando os seus discípulos: quando vocês orarem, vá para o seu quarto, o seu lugar secreto, o seu aposento, feche a sua porta e ore ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vem em secreto vai te recompensar. Agora aqui em Marcos capítulo 1, versículo 35, a Bíblia diz que ele levantou-se de madrugada, alta madrugada, ele saiu. Para que ele saiu? Ele foi procurar um lugar deserto, um lugar distante, um lugar deserto onde ele podia ter um tempo de qualidade a sós com o Pai. E aí o texto dizia: ali ele orava. E ali ele orava. E o texto continua dizendo que os discípulos estavam procurando ele diligentemente. Tendo encontrado, lhes disseram: todos te buscam. Todos estavam buscando Jesus. As pessoas queriam ser curadas, queriam ser ministradas, queriam ser tocadas de alguma forma por Jesus, queriam receber alguma bênção, algum milagre. Mas Jesus sabia que ele precisava ter esse tempo com Deus. Isso é importante que nós entendamos, queridos. Porque Jesus tinha todas as desculpas do mundo, ele era um homem extremamente ocupado. Imagine as multidões que seguiam Jesus, famintas, alquebradas, machucadas, feridas. Pessoas que chegavam o tempo todo a Jesus precisando de cura, de libertação, de restauração, do pão do céu e do pão físico, inclusive. A demanda de Jesus era absurda. Jesus poderia dizer assim: olha, eu não tenho tempo para orar, o meu dia é corrido demais. A Bíblia diz que chegava até mesmo, tinha dias que ele não tinha tempo nem de dormir, nem de comer. Mas ele sempre separava tempo de qualidade para estar diante do Pai, em oração, com comunhão com o Pai. Pastor, mas eu não sei orar. Na verdade, querido, querida, a Bíblia diz que ninguém sabe orar. Ninguém sabe. Nenhum de nós sabemos. Paulo disse isso em Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26, o apóstolo Paulo diz: não sabemos orar como convém. Se o apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, não sabia orar, quanto mais eu e você. Quanto mais eu e você. Então ele diz: olha, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então não precisa se preocupar se você não sabe orar. O que você precisa é um coração quebrantado, um coração que está com fome de Deus, um coração que está com sede de Deus, um coração que está disposto a receber da palavra dEle, da presença dEle, da graça dEle em sua vida. E você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, não sei nem o que dizer, mas eu estou aqui. Me ensina a orar, me conduz nesse momento de oração. E às vezes a sua oração vai ser apenas derramada as suas lágrimas diante de Deus. Talvez você não vai ter nem palavras audíveis, talvez você vai apenas soluçar e chorar. E aquelas lágrimas são traduzidas pelo Espírito Santo para o coração do Pai como oração. Talvez você não sabe nem o que dizer, apenas vai chegar lá e vai ficar quieto diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sei nem o que falar.
a situação é tão desafiadora, o tempo que eu estou vivendo é tão difícil, que eu não consigo nem expressar palavras audíveis, e você fica ali diante dele em silêncio, naquele tempo ali, e aquele silêncio ali é uma forma de oração também. Você pode orar no Espírito Santo, orar em outras línguas, você pode orar, sabe, no seu dia a dia, mas você pode orar nesse momento com Deus, nesse lugar secreto, no seu momento de intimidade com Ele. Você pode botar o rosto no chão, você pode botar um tapete no chão e deitar lá e ficar lá com Deus orando, ali deitado. Você pode orar de joelhos, você pode orar em pé, você pode orar sentado, você pode começar a andar no seu quarto e começar a andar e orar enquanto você ora, talvez até numa oração de batalha espiritual, você está ali andando e orando. Existem muitas maneiras, muitas formas, mas o que importa é que você ore. O que importa é que você busque a Deus, porque Jesus, Ele não desanimava da oração. Jesus fez da oração a sua prioridade máxima, e nós precisamos fazer o mesmo, e precisamos entender que orar é simplesmente falar com Deus, queridos. Não existem mistérios na oração, a gente às vezes quer envolver a oração com muitos mistérios, não existem mistérios na oração. Orar é falar com Deus com o coração sincero, quebrantado, disposto a receber de Deus a sua resposta, a sua graça, o seu favor, a sua bênção. Amém? Então nós precisamos fazer como Jesus, ter a oração como estilo de vida e ter essa prioridade da oração em nossas vidas. Então Jesus estava, como falei, o tempo todo orando. Orou quando estava sendo batizado, orou quando foi transfigurado, orou antes de escolher os seus 12 discípulos, ele orou quando os homens começaram a falar para Jesus, falar bem dele. Olha, Jesus tinha feito muitos milagres, tinha multiplicado os pães e os peixes, e aí os camaradas começaram a falar bem de Jesus, e queriam fazer de Jesus o rei de Israel, rei mesmo, físico, o rei, né, que usurparia o trono de Herodes ali, e eles queriam fazer de Jesus rei. A Bíblia diz que Jesus então, ele subiu a uma montanha, e ele foi fazer o quê? Orar. Mateus capítulo 14, verso 23. Ele subiu a uma montanha e ele foi orar. Diante de lutas ele orava, diante de elogios ele orava. Quando as pessoas não entendiam bem o propósito dele, porque aqueles que estavam ali, querendo fazer dele rei, não haviam entendido o propósito dele. Porque ele já havia deixado bem claro que o reino dele era um reino espiritual. Ele não iria conquistar o reino humano à base da espada, de armas e lanças, não. O seu reino era espiritual, e o seu reino se estabeleceria no coração humano, no coração das pessoas. Mas aqueles que viram Jesus multiplicando os pães e os peixes, é como se eles tivessem uma oportunidade. O povo está passando fome, o rei Herodes não alimenta o povo, mas se Jesus for rei, olha só, ele multiplicou pães e peixes, alimentou aqui essa multidão. Imagine se ele for rei de toda a Judéia, de toda a nação. O povo não vai ter fome, o povo vai ter uma vida melhor. Então eles começaram a fazer uma interpretação equivocada. Eles queriam Jesus como um rei humano no lugar de Herodes. E aí Jesus sobe ao monte para orar. Ele sobe ao monte para orar. Então quando as pessoas interpretam você mal, quando as pessoas julgam você equivocadamente, quando as pessoas não entendem, não compreendem o propósito que Deus te chamou, você tem que fazer como Jesus. Eu e você precisamos ir para o nosso lugar de oração. É ali que o nosso coração é pacificado, é ali que o nosso coração se enche de paz, é ali que nós recebemos a resposta e a direção de Deus. É no nosso lugar de oração, no nosso lugar secreto. Diga glória a Deus se você está entendendo. Diga amém. Então, quando ele estava sendo tentado ali no jardim do Getsêmani, ele disse para os seus discípulos: fique aqui, sente aqui, e eu vou orar, até que eu vou ali orar. Marcos capítulo 14, versículo 32. Até no último instante da vida dele, foi com oração. Até lá na cruz, Jesus orou. Até na cruz, no último suspiro da vida dele, ele estava orando. Ele fez algumas orações ali na cruz, né? A primeira delas foi citando o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Uma citação do Salmo 22. Depois ele orou dizendo: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele orou por aqueles que estavam perseguindo, ele orou por aqueles que estavam matando ele fisicamente. Ele orou por estas pessoas. E também, por último, ele faz uma última oração, que é a oração da entrega.
é a oração da libação, a sua vida sendo derramada diante do Pai, como o apóstolo Paulo diz, né? A minha vida está sendo derramada como libação. O que é uma libação, pastor? Libação, no Antigo Testamento, era uma oferta de líquido, né? Era uma oferta de líquido. Ele diz, a minha oração está sendo derramada como libação, ok? A minha vida está sendo derramada como libação. Diga para o seu irmão assim, Jesus estava derramando a sua vida como uma libação por mim, por você, como uma oferta por mim, por você. E ali quando ele está entregando a sua vida como uma libação por mim, por você, como uma oferta derramada, ele diz assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele faz a sua última oração. Jesus até para morrer orou, irmãos. Até para morrer ele orou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele diz isso, a Bíblia diz que ele suspirou, né? O espírito literalmente sai e ele entrega nas mãos do Pai o seu espírito. Então Jesus foi um homem que viveu a oração como estilo de vida. Ele orou em todo tempo, em todo momento, mas tinha sempre seus lugares secretos, seus lugares privados de oração. Isso é um exemplo para nós, queridos. Amém? Nós, tanto quanto Jesus, precisamos orar. Nós deveríamos olhar então em tudo isso para essa imensa importância da oração em privado, a oração no nosso lugar secreto. Existem muitas pessoas que não falam com Deus. Existem muitas pessoas que não têm o hábito de falar com Deus, muitos cristãos inclusive. Muitos cristãos que estão vivendo uma vida tão agitada, acordam e não se dirigem a Deus, passam o dia inteiro e não se dirigem a Deus. Vão dormir e não se dirigem a Deus. Mas nós precisamos entender que Deus, que Ele não é uma religião. Não, Ele é uma pessoa. Ele quer ser aquele que se relaciona conosco, nosso Pai amoroso. Ele quer que nós nos acheguemos a Ele, tenhamos comunhão com Ele, tenhamos intimidade com Ele, que nós falemos com Ele, que nós abramos o nosso coração para Ele. E Deus é extremamente misericordioso. O que Deus quer? Que sejamos sinceros com Ele em oração. Se está doendo, diga que está doendo. Se está difícil, diga para Deus que está difícil. Se você pecou, diga para Deus, Senhor, me perdoa, eu pequei, eu fiz exatamente isso. Não tente camuflar, você vai ver claramente na Bíblia, somente no Salmo 32, no Salmo 51, que Davi, ele confessa a Deus o seu pecado, ele chega diante de Deus e confessa, diz aquilo que ele havia feito. Salmo 51 e Salmo 32, você pode conferir na sua Bíblia esses dois textos, Salmo 51 e Salmo 32, 51 e 32, é a oração de Davi confessando a Deus os seus pecados, é uma oração de arrependimento. E você vai ver que nesses próprios Salmos 32 e 51, a Bíblia diz que Davi encontrou graça diante de Deus. Amém? Porque Deus concede graça para aqueles que têm um coração quebrantado. Deus concede graça para aqueles que se achegam diante de Deus com um coração quebrantado. Diga aleluia. Então há muitas pessoas, como eu disse, que elas não recorrem a Deus. Elas estão num corre-corre tão terrível que elas dizem assim, eu não tenho tempo para isso. Queridos, não encontrar tempo para Deus é a maior tragédia na vida. Não encontrar tempo para Deus é a maior tragédia na vida. Porque como é que eu digo que Deus é importante para mim, mas eu não tenho tempo para Ele? Imagina se eu chego para minha esposa e dizer assim, amor, eu quero dizer uma coisa para você, eu amo você, você é importante para mim, mas eu não tenho tempo para você. Você acha que a minha esposa acreditaria neste amor? Não. Por quê? Porque não é apenas dizer, eu te amo, é comprovar isso com as atitudes. Amém, gente? Então o nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Como é que eu digo assim, eu amo o Senhor, Deus é o primeiro lugar na minha vida, mas eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para buscar a Deus, eu não priorizo o meu relacionamento com Deus, eu não priorizo buscar o Senhor, eu não priorizo ler a palavra, eu não priorizo meditar, eu não priorizo congregar, eu não priorizo nada que se relaciona a Deus. Como é que eu posso dizer que amo a Deus? Vocês entendem, meus amados? Então quando eu amo, eu vou priorizar esse relacionamento. Por quê? Porque eu amo. Porque eu amo. Não é? Então aqueles que nós amamos, nós vamos priorizar. Deus, nosso relacionamento com Deus deve ser prioridade máxima. Prioridade máxima. Eu sempre digo o seguinte, que quando eu falo para os casais, encontro de casais, eu falo isso na live de ontem, eu falei isso lá no Instagram,
Seu relacionamento com Deus precisa estar em primeiro lugar. Primeiro, seu relacionamento com Deus. Logo abaixo do seu relacionamento com Deus, para aqueles que são casados, o seu relacionamento conjugal. Ok? Primeiro, seu relacionamento com Deus. Depois, seu relacionamento com a sua mulher ou com o seu marido. Nessa ordem de importância. Primeiro Deus, depois seu relacionamento conjugal. Depois seu relacionamento com seus filhos. Os filhos vêm depois do relacionamento conjugal. Depois do seu relacionamento com seus filhos, seu relacionamento com a sua família estendida. E depois também com seus amigos. Então, nós precisamos entender a ordem de prioridades. Porque senão, queridos, nós colocamos aquilo que é para ser primeiro em último lugar. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Então, o seu relacionamento com Deus deve vir em primeiro lugar. Seu relacionamento com Deus deve vir em primeiro lugar. E em segundo lugar, seu relacionamento com seu marido ou com a sua esposa. Depois com os filhos. E com a família estendida, amém? E também com os amigos. Diga glória a Deus se você está entendendo. Então, não passe o dia sem falar com Deus. Pastor, eu preciso usar palavras difíceis. Não, você não precisa usar palavras difíceis. Deus ouve até uma oração de uma criança quando ela ora ao Senhor. E a criança não sabe usar palavras difíceis. O vocabulário da criança é simples. Pelo menos na maioria das crianças, né? O vocabulário das crianças é muito simples. Mas elas chegam diante de Deus para falar e Deus as ouve, porque elas falam com sinceridade, um coração íntegro diante do Senhor. A mesma coisa somos nós não precisamos nos preocupar em usar um vocabulário difícil, palavras difíceis. Não! Podemos chegar diante de Deus com simplicidade e usar as palavras que nós conhecemos com simplicidade. Nós não estamos ali para tentar impressionar Deus, porque Deus já nos conhece muito bem. Ele conhece você de trás para frente, de frente para trás, conhece seu interior, conhece seu coração. Pastor, se Deus me conhece, Deus conhece minhas necessidades, por que eu preciso falar com Deus? Ele quer que você fale para que você tenha comunhão com Ele. Ele já te conhece, mas Ele quer que você fale com Ele, porque a comunhão se estabelece pela comunicação. Quando você fala com Deus, quando você se comunica com Deus, você começa a ter comunhão com Ele. Amém? Além, é claro, de que você é muito abençoado e favorecido quando você começa a orar. Você começa a experimentar paz profunda. Você começa a experimentar alívio de estresse, alívio de ansiedade. Você começa a vencer crises emocionais quando você começa a ter uma vida de oração. Você começa a vencer batalhas espirituais. Você começa a ter vitória na sua família. Você começa a ter vitória em áreas específicas da sua vida. Você vai tendo direções de Deus para certas coisas. Você tem instruções de Deus em relação à sua família, em relação à sua empresa, em relação aos seus negócios, em relação à sua célula, em relação ao seu ministério. Deus vai instruindo você. Ou seja, muitas coisas extraordinárias e gloriosas acontecem quando nós criamos o hábito de orar. E olha o que eu estou dizendo, hábito de orar. Não é algo que a gente faz quando dá para fazer, não é algo que a gente faz quando sobra um tempinho. Não, a gente cria o hábito. A gente cria o hábito intencionalmente, de propósito. Vocês estão entendendo, queridos? Propositadamente a gente cria o hábito da oração. De propósito, intencionalmente, com intenção, a gente cria o hábito da oração. E quando você não tem um hábito de alguma coisa, seja qual que for, no início é difícil, não é verdade? Mas depois você vai, aí você criou o hábito, se tornou fácil. Todo hábito que você não tem, no início é difícil, para você criar aquele hábito bom. Mas se você vai se exercitando, daqui a pouco você consegue. A mesma coisa a oração. Se você é novo convertido, ou nova convertida, e talvez você não tinha o hábito de orar antes de se converter, algumas pessoas até têm esse hábito, né? De fazer suas orações, mesmo sem ainda terem se convertido, como nós assim chamamos. Mas nem todos têm esse hábito, né? E aí você se converteu a Jesus, você é um novo convertido. Aí o que acontece? Você não tinha esse hábito. Para você criar esse hábito, talvez no primeiro momento seja difícil. Mas à medida que você vai criando intencionalmente, você separa um tempo para estar com Deus. Senhor, eu vou separar um tempo para estar com o Senhor. Pode começar pequeno, não tem problema não. Senhor, eu vou separar 7 minutos, todas as manhãs, para orar. E você vai ver, quando você começa a separar esse tempo, o próprio Espírito de Deus vai lhe dando sede. Daqui a pouco você está orando 10 minutos, daqui a pouco você está orando 15, daqui a pouco você está orando 30 minutos. Daqui a pouco, 30 minutos, fica pouco, os assuntos começam a aumentar. Porque quanto mais apaixonado você fica, mais palavras você tem. Não é assim até no relacionamento humano? Imagina quando você
não conhece a moça ainda, você não tem nem papo, né? Aí você está querendo conquistar a moça ou o rapaz, aí você começa a trocar umas ideias, né? Como os meninos dizem aí, né? Um lero-lero, um chaveco, não sei o quê. Você começa ali a trocar essas ideias. Sabe hoje assim, não? Já passou desse tempo, pai. Então como é hoje? Diga aí para mim como é, que eu já estou ultrapassado, né? Como é que chama hoje aí? Né? Como é que é? Como é que fala? Hã? Trocar as ideias, como é que é? Como é que é hoje? Então assim, você vai trocar uma ideia, né? Com a moça, com o rapaz. Aí daqui a pouco você vai, ó, aumentando as conversas. É ou não é? Não é assim, gente? Aí daqui a pouco, você se apaixonou por aquela moça. Meu Deus, parece que 1 hora é pouco demais, 2 horas é pouco demais. Você quer ficar mais tempo, você quer, sabe, alongar o tempo, você quer que o tempo não passe, você quer que o tempo congele ali, para você ficar ali conversando com aquela menina, com aquela moça, com aquele rapaz, que você está apaixonado, que você está sonhando em casar, parece que o tempo é pequeno. Por quê? Você está apaixonado. Então deixe o Espírito Santo apaixonar o seu coração por Jesus. Amém? Deixe o Espírito Santo encher o seu coração de paixão por Jesus, desse primeiro amor. Essa paixão é chamada na Bíblia de primeiro amor. Lá em Efésios, essa paixão é chamada de primeiro amor. E sabe, foi isso que Jesus disse para a igreja de Éfeso: olha, você é uma igreja que trabalha muito, que faz muitas coisas, mas eu tenho uma coisa contra você: você perdeu o seu primeiro amor. Você perdeu aquele gosto, sabe, aquele prazer em estar comigo, em se relacionar comigo. Você perdeu aquela admiração, você perdeu aquela atração. Aí Jesus disse para a igreja de Éfeso: volte ao primeiro amor, se arrependa de onde você caiu e volte ao primeiro amor, volte a se apaixonar por mim de novo, volte a essa paixão tremenda, poderosa por mim, pela minha palavra, pela minha presença. Você está fazendo muitas coisas, você está fazendo no automático. Volte a se apaixonar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, quando você tem essa paixão por Jesus, queridos, sabe, você nem se preocupa com o tempo, porque o tempo vai ficando pouco. Você vai orando, vai ficando gostoso ali, você vai derramando o seu coração, você vai falando com Deus. Quando você vê, já passou 1 hora, 2 horas ou mais, depende do momento, da ocasião. E eu não estou aqui para estabelecer uma regra que você tem que orar determinado tempo. Eu estou dizendo que quanto mais você, sabe, tem essa coisa livre no seu coração, dessa paixão, desse amor por Jesus, mais você menos apegado com essa questão do tempo você vai ficar. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então nós precisamos ter essa vida de oração, nós precisamos ser diligentes em nossa oração privada, e nós precisamos, queridos, conhecer o que é ir ao lugar secreto e orar. Nós precisamos conhecer isso por experiência própria. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: você precisa conhecer a experiência de ir ao seu lugar secreto e orar. E orar. Amém? Nós precisamos ter essa experiência. Como é que a gente aprende a orar, pastor? Orando. Não tem outro jeito. Eu posso falar para você aqui 1 milhão de vezes sobre oração, dos todos os tipos de oração que a Bíblia fala. Você só vai aprender quando você começar a colocar em prática. A mesma coisa é montar em bicicleta. Eu posso escrever para você como é que faz para montar em bicicleta, dizer assim: olha, você vai fazer isso, aquilo, dessa forma, você vai ter essa sensação, mas você só vai aprender de fato quando você pegar a bicicleta e começar a andar. Pode até cair umas 2 ou 3 vezes, né? Ou ralar a perna ou o joelho, mas você só aprende assim, é ou não é? Então você só aprende a orar orando, não tem outro jeito. Você só aprende a orar orando. Então o primeiro exemplo que Jesus nos dá nesse texto é sobre oração, ok? Ele é esse modelo para nós. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto aqui é sobre o propósito de Jesus ao vir a este mundo. Olha o que ele diz aqui. Ele diz assim, ó, verso 38. Jesus, porém, lhes disse para os discípulos: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Jesus disse para os seus discípulos: vamos para outras cidades, para outros povoados, para que eu pregue também ali, porque para isso eu vim. Para quê? Para pregar. Eu vim com esse propósito de pregar. Aí o verso 39 diz assim: então
foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios, cumprindo exatamente o propósito para o qual ele foi enviado pelo Pai, de pregar as boas novas. Lembra que quando nós falamos sobre Isaías 61, aqui nós pregamos sobre Isaías 61, Jesus disse lá em Lucas 4, que se cumpriu na vida dele a profecia de Isaías 61. E o que Isaías 61 diz? Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu. E a primeira coisa que diz que o Espírito ungiu foi para pregar. Ele me ungiu para pregar. Então Jesus foi enviado para pregar. O que é pregar? Pregar é proclamar a mensagem de Deus. Diga comigo: pregar é proclamar a mensagem de Deus, é anunciar a mensagem de Deus, anunciar o amor de Deus, as boas notícias do Evangelho. Isso é pregar, é anunciar, é proclamar, é tornar conhecido, é espalhar o máximo que você puder. Essas boas notícias, irmãos, as boas notícias têm que ser proclamadas, precisam ser proclamadas, anunciadas em alto e bom som. Diga glória a Deus. Então Jesus declarou que ele veio à terra para ser um pregador e um professor. Ele veio à terra, ele disse que ele veio à terra para ser um pregador das boas notícias e para ser um professor. Ele deixou a sua glória, a qual ele tinha ao lado do Pai na eternidade, e ele veio à terra com o propósito de fazer o trabalho de um evangelista. O que é um evangelista? É aquele que proclama o Evangelho. O que é o Evangelho? Diga comigo: Evangelho significa boas notícias de Deus para a humanidade. Ok? São as boas notícias. Evangelho são as boas notícias. Quais são essas boas notícias? As boas notícias de que Deus já proveu salvação, redenção, perdão de pecados, reconciliação com o Pai, restauração para o seu coração, para a sua alma, cura para as suas feridas. Ele já proveu vida eterna para você. Ele já proveu para você em Cristo Jesus todas as bênçãos que você precisa para viver uma vida abençoada, tranquila, piedosa no Senhor. São boas notícias. As pessoas estão ouvindo más notícias o tempo todo. E por ouvir más notícias, as pessoas ficam ansiosas, ficam com medo, ficam desesperadas, sem esperança. O que significa desesperar? Sem esperança. Ficam desesperadas, ficam aflitas. Elas ouvem más notícias o tempo todo. Infelizmente, as redes sociais proporcionam isso ainda mais, maximiza isso ainda mais. Por quê? Porque antes as pessoas só ouviam essas más notícias quando liam um jornal, uma revista. Aqueles que tinham esse hábito, nem todo mundo tinha, a grande massa da população não tinha esse hábito, ou quando assistia um jornal, quando tinha um tempo para assistir um jornal, aí eu ouvia e tal, né? Ou ouvia uma notícia no rádio pela manhã. Mas hoje, além de todos esses outros meios que eu citei aqui, ainda tem as redes sociais, que infelizmente muitas pessoas usam de forma equivocada. As redes sociais podem ser uma bênção se forem usadas de forma correta, mas muitas pessoas usam de forma equivocada e alimentam a sua alma, a sua mente, o seu coração com muito lixo, notícias ruins, notícias sensacionalistas, que adoecem a alma mais ainda, que provocam pânico, que provocam medo. Aí as pessoas vão dormir, ouvem a notícia ruim antes de dormir, aí dormem com aquela notícia guardada, gravada no seu coração. Aí acordam pela manhã, a primeira coisa que fazem é abrir o celular, o WhatsApp, os grupos do WhatsApp, já vem de cara uma notícia ruim, seja uma notícia local, regional, ou às vezes a nível do Brasil, às vezes até a nível do mundo, que aconteceu do outro lado do mundo, mas isso impacta a gente. Aí as pessoas começam a ficar adoecidas emocionalmente, começam a ficar com medo, começam a ficar apavoradas, começam a ficar com síndrome do pânico, começam a ficar desconfiadas de todo mundo. Aí as pessoas começam a ficar com o coração cheio de ódio, porque elas não confiam mais em ninguém, porque houve tantas coisas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Notícias ruins provocam mal, notícias ruins adoecem, notícias ruins, elas geram pânico. Infelizmente, porque nós vivemos em um mundo caído, são as notícias ruins que dão ibope. Você pode ver se tem uma notícia boa, eles falam rapidinho, porque não dá muito ibope. Mas se é uma notícia ruim, a mídia vai enfatizar centenas de vezes. Centenas de vezes.
Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O que é o Evangelho? O Evangelho é boas notícias. O Evangelho é boas notícias, mas não é qualquer boa notícia. É a boa notícia de Deus para a humanidade através de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a boa notícia de Deus para a humanidade através de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a boa notícia que há esperança para nós em Jesus. É a boa notícia de que não importa o tamanho do nosso pecado, uma vez que nós nos apeguemos a Jesus, uma vez que nós recorremos a Jesus como nosso Salvador e Senhor, os nossos pecados são anulados, cancelados, apagados e perdoados. A boa notícia de que Ele já abriu o caminho que nos leva ao Pai. A boa notícia de que nós podemos ter, por meio de Jesus Cristo, comunhão com o Pai, comunhão com Deus. A boa notícia de que Ele ouve o nosso clamor, que ouve a nossa oração. A boa notícia de que Ele disponibiliza anjos para nos guardar, para nos proteger. A boa notícia que Ele nos restaura, que Ele nos cura emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. A boa notícia é que Ele quer ser meu amigo e seu amigo. A boa notícia é que Ele perdoa os nossos pecados, que Ele restaura a nossa família, o nosso lar. São boas notícias de Deus para nós em Cristo Jesus. Isso é Evangelho, queridos. É o Evangelho. E é este Evangelho que Jesus pregava. E é este Evangelho que nós precisamos pregar. Então ele disse, olha, vamos a outros lugares. Ele estava pregando num lugar, mas ele disse, vamos a outros lugares, a povoados vizinhos, a fim de que eu pregue ali também, pois para isso eu vim. Ou seja, esse é o propósito da minha vinda. Eu vim com esse propósito de anunciar pela minha vida e pela minha morte as boas notícias de Deus para a humanidade. Eu vim com esse propósito, queridos, é extremamente importante que nós saibamos o propósito da nossa vida. Por que você está aqui nessa terra? Por que você nasceu? Qual é o propósito da sua vida? Você não está aqui por acaso, você não está aqui porque os métodos contraceptivos dos seus pais falharam. Você está aqui porque Deus sonhou com você, idealizou você e enviou você a essa terra para cumprir uma missão. Jesus sabia muito bem disso. E nós precisamos saber também por que eu estou nessa terra, qual é o propósito da minha vida. Jesus disse, olha, eu vim para isso. Ele não tinha dúvida. Não havia dúvidas, ele não oscilava na resposta. Ele disse, eu vim para isso. Para quê? Para anunciar as boas notícias. Pela minha vida e pela minha morte. Eu vim para isso. Para anunciar as boas notícias. Amém? Diga glória a Deus se você está entendendo. E ele se tornou então esse evangelista, essa pessoa que proclama essas boas notícias. Amém? Então ele desceu à terra para mostrar para os homens o caminho da paz. O caminho da libertação do cativeiro, o caminho da restauração da visão para aqueles que estão cegos. Ele veio com esse propósito para mostrar o caminho, para ser o caminho e mostrar este caminho nele mesmo. Amém? Esse era o propósito de Jesus. E isso, tanto quanto o primeiro exemplo da sua vida de oração, é um exemplo para mim e para você. Porque não foi somente Jesus enviado para pregar, nós também somos enviados para pregar. O pregador não é apenas aquele que está aqui no púlpito. Claro que isso aqui também é uma pregação de ensino para abençoar você, a sua vida. Mas cada um de vocês, cada um de nós somos também chamados para proclamar essa boa notícia. E o púlpito não tem que ser necessariamente nessa plataforma física. Pode ser na sua casa, pode ser lá no seu salão, lá na sua escola, amém? Lá no seu local de trabalho, lá na sua faculdade. O púlpito pode ser em qualquer lugar onde você está e que você começa com graça, sabedoria e unção do Espírito Santo a anunciar as boas notícias do Evangelho para as pessoas à sua volta. Ali está o seu púlpito, amém? Ali está o seu púlpito. Por exemplo, eu não prego somente aqui, não, aqui é um lugar que nós nos reunimos, aqui é um centro de treinamento, aqui são treinados os discípulos do Evangelho para fazer coisas grandes para o Senhor, mas eu prego em qualquer outro lugar, em todo lugar, na verdade. Sempre que tenho oportunidade, eu estou de alguma maneira compartilhando o Evangelho, em hospitais, em aniversários, em funerais, em casamentos, amém? Na casa de pessoas,
em visitas que faço, o tempo todo compartilhando nas redes sociais, que foi mais uma plataforma que o Senhor nos permitiu estar usando. A gente está pregando o Evangelho. Agora mesmo, a ministração do Evangelho está sendo compartilhada pelo Facebook. Será compartilhada também a mesma ministração pelo YouTube. Será compartilhada em outras redes, em outras plataformas. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Então use os recursos que Deus lhe deu para espalhar as boas notícias do Evangelho. Seja um semeador. Semeie a semente da palavra o tempo todo. Diga glória a Deus se você está entendendo. Amém? Então nós precisamos... nós deveríamos observar a infinita honra que Jesus coloca sobre o ofício do pregador, sobre o ofício do pregador, ou seja, o trabalho, esse ofício de pregar, né? Porque pela pregação, a igreja é edificada, pela pregação do Evangelho, pela pregação da palavra, os pecadores são salvos. Ouvindo a pregação, a fé em Jesus vem e eles são salvos. Pela pregação da palavra, famílias são restauradas. Pela pregação da palavra, casamentos são restaurados. Pela pregação da palavra, pessoas são curadas. Pela pregação da palavra, pessoas são libertas de cativeiros espirituais e emocionais. Então tudo que Deus vai construindo, Ele vai construindo por meio da pregação da sua palavra. Não estão entendendo o que eu quero dizer? E eu não estou dizendo que é somente o pastor que prega. Todos vocês são chamados para serem pregadores. Todos vocês. Diga para o seu irmão, você é chamado para ser um pregador da palavra de Deus. Diga aí para o seu irmão, diga para o seu irmão, para a sua irmã. Você foi chamado para ser um pregador ou uma pregadora da palavra de Deus. Alguém que compartilha. Alguém que compartilha. Talvez você não saiba pregar em um púlpito como esse, né? Organizar uma mensagem, um esboço de sermão, homileticamente falando, hermeneuticamente falando, exegeticamente falando. Talvez você não entenda nem o que é isso. Não importa. Como eu disse, onde você estiver, ali é o seu púlpito. Amém? Na sua casa, pregando para sua esposa, para os seus filhos, testemunhando de Jesus lá, ali é o seu púlpito. Lá no seu salão, compartilhando lá com suas clientes, ali é o seu púlpito. Lá no consultório odontológico, compartilhando o Evangelho com as pessoas que ali vão, ali é o seu púlpito. Lá na sua escola, onde você trabalha, ali é o seu púlpito. Na sua faculdade. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O púlpito se estabelece não somente aqui, no altar físico desse prédio da igreja. Que não é a igreja somos nós, é esse prédio onde a igreja se reúne, onde a igreja congrega, ok? O púlpito não se estabelece apenas aqui, o púlpito se estabelece onde cada um de vocês estão, onde cada um de vocês estão, ali está o púlpito que você estará proclamando a palavra de Deus, e Deus usa você do jeitinho que você pode ser alguém que fala bem pouquinho, Deus vai usar você falando bem pouquinho, você pode ser alguém que fale bem alto, Deus vai usar você com essa voz de trovão. Você pode ser alguém que fale bem baixinho, Deus vai usar você do jeitinho que você é. Porque Deus não descaracteriza as pessoas para usá-las. Amém? Foi Deus que criou você, foi Deus que criou a sua personalidade, foi Deus que criou o seu temperamento. Ele sabe exatamente o que é precisar de você em um determinado local, do jeito que você é. Então Deus criou você do jeito que você é, e vai usar você do jeito que você é. O que Deus muda é o nosso caráter. Se o caráter é deformado, Deus vai mudar, transformar, libertar o nosso caráter. Mas a nossa personalidade, Deus vai usar do jeito que a gente é. Falando alto ou falando baixo, sendo mais calado ou sendo mais extrovertido, sendo mais reservado ou sendo mais extrovertido, não importa. Deus criou você do jeito que você é. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: foi Deus que escolheu a tua personalidade. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado, diga: foi Deus que escolheu a tua personalidade. Você é desse jeito, com essa personalidade, porque foi Deus que escolheu você assim. Agora, claro que Deus nos lapida no processo, amém? Todos nós estamos em um processo de lapidação. Deus nos lapida e Deus restaura o nosso caráter, mas Ele vai continuar usando você
independente da sua personalidade, Ele vai usar você. Então não se preocupe com isso, não tente imitar ninguém. Eu queria pregar igual o pastor. Não se preocupe com isso, pregue igual você mesmo. Amém, gente? Seja você e deixe Deus usar você do jeito que você é, no poderoso nome de Jesus. E aonde você for, sempre vai ter um púlpito preparado para você pregar. Aonde você estiver, seja na sua escola, na sua faculdade, no seu salão, amém? Na sua lanchonete, amém? Seja onde você estiver, no seu consultório, amém? No seu local de trabalho, sempre ali vai ter um púlpito para você pregar o Evangelho de Jesus. Não é um púlpito físico, mas um púlpito espiritual que Jesus já preparou para você pregar, anunciar o Evangelho. Diga amém se você está entendendo. Então Jesus nos deixa nesse texto esses dois exemplos, o exemplo de oração e o exemplo da pregação. Agora observe a ordem, a oração vem antes da pregação. Observou a ordem? Primeiro você tem que ter uma vida de oração com Deus, depois você vai pregar, amém? A ordem é essa, primeiro você tem uma vida com Deus, no seu privado, no seu local secreto, e depois você vai pregar, porque Jesus disse assim para os seus discípulos: olha, o que eu estou falando para você no seu ouvido, anuncie nos telhados. Então muitas mensagens que Deus vai te dar, Ele vai te dar no teu ouvido, ou seja, no teu lugar secreto. Ele vai sussurrar para você, vai dizer: filho, filha, olha aqui, a mensagem é essa. Alguns Ele vai dizer assim para você: essa mensagem é para você, é só para você, é algo que eu estou tratando com você, não compartilha para ninguém. Outros Ele vai dizer assim: olha, essa aí pode abrir a boca e botar a boca no trombone anunciando. Mas você só vai entender isso se você estiver no seu lugar secreto, amém? Deus mostrou muitas coisas para João e disse assim para João: João, apóstolo, que escreveu o livro de Apocalipse, proclame, fale, escreve o que você ouviu, o que você viu. Mas teve uma hora que os trovões falaram. Os trovões começaram a falar. Aí Deus falou assim para ele: o que o trovão falou, fica quieto. Meus irmãos, toda vez que eu leio esse texto eu fico curioso. O que foi que esse trovão falou, meu Deus do céu? Mas só João sabe o que foi que o trovão falou. Só João sabe. Eu queria saber, mas não sei. Quando Paulo subiu ao terceiro céu, Deus mostrou coisas para ele. Ele disse assim: olha, tem coisas que você não vai falar, coisas que ele disse assim: ao homem não é lícito saber. Então é segredo meu e seu. Fique quieto. Outras coisas Deus revelou a ele e disse para ele assim: revele para os outros, fale para os outros. Aí essas que Paulo foi permitido revelar, ele escreveu epístolas, escreveu cartas. E ele diz algo tão interessante lá em 2 Coríntios 12, que por causa da grandeza das revelações que ele recebeu quando foi ao céu, Deus permitiu na vida dele um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que vinha para esbofeteá-lo, sobre o qual ele orou 3 vezes, dizendo: Senhor, me livra desse espinho na carne. E o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. As revelações foram tão grandiosas que, para ele não se orgulhar delas, Deus permitiu um espinho na carne de Paulo, que eu particularmente creio que eram as intensas perseguições que ele enfrentava, ok? Então assim, tem coisas que Deus vai revelar para você no secreto, e Ele vai dizer: espalhe. Tem coisas que Ele vai revelar para você no secreto, Ele vai dizer: isso aqui, filho, filha, é um segredinho meu e seu, não precisa falar para ninguém, é um segredo meu e teu, porque Deus tem segredos com aqueles que têm intimidade com Ele. Diga isso para 3 pessoas: Deus tem segredos com aqueles que têm intimidade com Ele. Diga isso para 3 pessoas: Deus tem segredos com aqueles que têm intimidade com Ele. Amém? Então nós temos esses 2 exemplos aqui: oração e pregação. Os 2 Jesus fazia com muita frequência. Todos os dias Jesus orava, todos os dias Jesus pregava. Todos os dias. E nós precisamos seguir, eu e você, esse exemplo de Jesus. Orar todos os dias no nosso lugar secreto e proclamar as boas notícias todos os dias. E os resultados, pastor? Os resultados ficam com Deus. É Ele que dará os resultados. Amém? Como disse Paulo: um plantou, outro regou, mas Deus deu o crescimento.